Oi, oi. Olá, boa tarde. Vamos colocar o meu roteiro aqui do lado. Hoje vamos falar sobre quarto, especialmente quarto de casal. Semana passada a gente falou sobre o quarto de bebê, né? Eu gostei do assunto, sabe? Gostei. Claro que quando envolve maternidade a gente tem muita coisa pra opinar, né? Mas hoje vamos falar sobre como deixar o meu quarto mais aconchegante. Estratégias, coisas para quem tá começando, coisas para quem tá querendo melhorar o seu quarto. E para quem tá em obra vai ser uma mão na roda, né? Mas vamos lá, deixa eu fechar uma coisa aqui. Vamos começar. Olá, olá, bonjour. Eu sou a Fran Risson, sou arquiteta e venho compartilhando com vocês um pouco mais sobre a minha visão sobre a casa, sobre como deixar a casa mais confortável, como melhorar a nossa relação com a nossa casa. Então, estamos aqui mais uma semana falando hoje especialmente sobre quarto. Eu não vou entrar em quarto de solteiro porque eu acho que as coisas são bem diferentes. Então, hoje a gente vai falar sobre o quarto do casal, tá? Para quem tem cama de casal e suas derivações no quarto, tá? Primeira questão que é muito importante sobre o quarto do casal. Quando duas pessoas dormem nesse quarto, a cama nunca pode estar encostada na parede, tá? Isso é uma coisa bem importante. Não encoste a cama na parede. Porque a gente precisa ter essa circulação livre para as duas pessoas, tá? Isso pode complicar casamentos, inclusive. Porque aí tu deixa a pessoa encurralada ali na parede. Na verdade, é uma sensação ruim, né? Então, quarto de casal tem... Eu sei que hoje em dia tem muitos quartos muito pequenos e às vezes a gente tem que fazer milagre. Mas não dá para encostar a cama na parede, tá? Na lateral, né? Então, quarto de casal, quando dormem... A não ser quando é assim, eu tenho uma cama de casal, mas eu durmo sozinha. Aí tudo bem, né? Mas, via de regra, em quarto de casal, a gente não encosta a cama na parede, tá? Só a cabeceira encostada na parede e as duas laterais precisam ficar livres, tá? Isso dá uma proporção muito melhor, uma proporção adequada pro quarto, tá? Vamos lá. Outra questão importante, o piso, tá? O tipo de piso que a gente tem no quarto impacta diretamente no resultado que a gente vai ter. Se a gente tem piso de madeira, ou madeira natural, ou um laminado, ou um mas que ele tenha o aspecto de madeira, a gente tá numa base de piso quente, né? Se a gente tem um porcelanato ou algum outro material frio, aí a gente tá com uma base um pouco mais fria. De qualquer forma, eu acho que ter um tapete no quarto sempre vai dar uma sensação mais aconchegante. Então, sempre que possível, tenha um tapete no teu quarto. Porque eu acho que ele vai... o fato de trazer o tecido do tapete pro chão deixa ele mais confortável na hora que a gente sai da cama e coloca o pé no chão, a gente coloca o pé num tapete fofinho, confortável, sabe? Então, dá uma sensação mais confortável, né? E visualmente ele também fica mais aconchegante, porque a gente tem um tecido no chão, especialmente se o teu quarto tiver piso frio. Mesmo que tu more em lugares muito quentes e o piso frio seja quase que uma necessidade no quarto, o tapete vai trazer essa sensação de aconchego. Então, sempre que possível, tenha um tapete. E aí, outra questão sobre o tapete é que eu não indico usar aquelas passadeirinhas na lateral da cama, tá? Eu não gosto desse tipo de tapete, que daí fica um tapetinho de um lado da cama, um tapetinho do outro lado. Eu não gosto, tá? Eu gosto de um tapetão que vai por baixo da cama, ergue o colchão e o tapete fica inteirão aqui embaixo, ali passando por baixo da cama, tá? Eu acho que ele fica muito mais bonito. Outra questão, hoje em dia muita gente tem cama box, né? Eu acho que a cama box ficou, não sei, a grande maioria das pessoas tem cama box.
É raro tu ver um quarto com cama de madeira, cama de ferro, e eu acho que isso impacta diretamente no estilo do teu quarto, tá? Então, todas as opções são bonitas, tá? Eu adoro algumas, né? Claro, existem camas de madeira bonita e feias, existem camas de ferro bonitas e feias. Então, vai daquilo que tu tens, se ela te agrada, se ela tá dentro do que tu gosta, do teu estilo, do estilo da tua casa, tá? Mas o que é importante falar? Os demais móveis, os demais itens da tua casa precisam estar de acordo com a cama, que a cama é o item mais presente. Como é que eu posso dizer? É o item mais chamativo do quarto, né? Assim como o sofá é o item mais chamativo da sala, a cama é o item mais, né, chamativo do quarto. Então, se a tua cama é de ferro, por exemplo, é uma coisa um pouco mais antiga, é diferente. E se tu tem uma cama de madeira, e tu pode ir tanto pro rústico. Na verdade, a cama de madeira é muito versátil, é o desenho dela que vai nos dizer qual é o estilo, né? E não necessariamente o material da cama. Mas 90% das camas hoje são cama box. E uma coisa que é importante falar sobre a cama box é que o ideal é que a gente sempre tenha uma saia para esconder o box. O box não é um negócio bonito para ficar aparente. Então, tenham uma saia de cama box para esconder essa parte do box, tá? Porque aí tu escolhe qual é o tecido que tu vai colocar na saia da cama. E aí a gente vai de novo para essa questão de escolher as texturas, escolher a cor e deixar tudo dentro da paleta que mais te agrada, tá? Então, a saia da cama box é uma coisa bem bacana, tá? Faz bastante diferença também. Vamos lá, falei de piso, tapete, paredes, tá? Cores de parede. Eu amo paredes brancas, mas eu acho que no quarto, como eu gosto bastante, já entrando em outro tema, como eu gosto bastante de roupa de cama branca, eu gosto, e eu acho que é válido a gente entrar com uma corzinha no quarto, tá? E uma corzinha... Não é muito do meu estilo trazer cores fortes no quarto. Eu acho que quarto de criança, de bebê, pode ter uma cor mais forte. Mas quarto de casal, eu gosto de cores um pouco mais calmas. A gente passa... Eu penso assim, nós adultos, a gente tem tanta coisa o dia inteiro na cabeça. É trabalho, casa, família, vida pessoal, vida... Sabe? A gente tá sempre tão atribulado com tanta coisa na cabeça que eu acho que o quarto tem que ser um ambiente mais calmo, mais relax. Tem que ser assim, entrou no quarto, a gente começa a baixar o nível de energia, sabe? Então eu acho que o quarto de casal, ele precisa de cores um pouco mais claras, tá? Pode ser cinza, eu acho ruim, mas pode ser um begezinho, um off-white, sabe essas corzinhas que não tem muita definição? Se a pessoa gosta muito, pode ser um tom de rosa, pode ser tons de verde, tons de azul, sabe? Tem muitas variações que eu acho que trazem uma calmaria pro quarto do casal, tá? Mas nas paredes a gente também pode ter papel de parede. E aí a gente pode ter em todas as paredes. Eu acho que fica super charmoso quando a gente coloca o papel de parede nas 4 paredes e meio que envelopa o quarto todo. Fica super charmoso, tá? Mas se tu quiseres economizar no papel de parede e colocar só em uma parede, fica legal também. Mas aí a dica, o pulo do gato é usar uma cor no restante das paredes, usar uma cor mais próxima possível do fundo do teu papel de parede, sabe? Se o teu papel de parede é um fundo, sei lá, off-white com listras fininhas, cinza escurinho, sei lá, traz esse off-white da base do teu papel de parede pro restante das paredes, que daí vai ficar muito charmoso, tá? Não tragam uma cor muito contrastante com o papel de parede, tá? Tragam essa unidade, como se a base a base toda do quarto é o off-white, e aí a diferença aqui no papel de parede tem a listra, a flor, sei lá, tem o detalhe aí, né, do papel de parede que tu escolheres. Então, sobre paredes, é isso aí. O teto, assim, ó, pra fazer o teto de outra cor, tem que ter um profissional auxiliando vocês, tá? E mesmo assim, eu gosto de teto branco.
Eu já vi alguns projetos, eu acho que tem algumas pessoas que têm bastante personalidade, que gostam de ousar e gostam de colocar uma corzinha no teto. Olha, eu confesso que eu nunca fiz um projeto com cor no teto e eu teria um pouco de receio de enjoar, né? Então, eu não sei se eu colocaria cor no teto. Então, via de regra, especialmente se vocês estão fazendo as escolhas sozinhos, o teto é branco, tá? E aí, já que a gente tá falando do teto, vamos falar da iluminação. Iluminação em quarto, assim como no quarto de bebê, o ideal é que ela seja indireta, tá? Que ela seja, que tenha alguma proteção para que a gente não veja a lâmpada, o foco da lâmpada. Então a gente precisa de se tu tem gesso, coloca iluminação embutida, né, difusa. Se tu não tem gesso, não tem problema, calma, tá? Não tem problema. Compra uma iluminação, eles vendem plafond, rebatedor ou luminária de embutir com luminária de sobrepor com rebatedor, que daí o que é? É uma peça ali na luminária que esconde as lâmpadas, e aí a iluminação fica difusa, ela se espalha de maneira indireta no quarto, tá? Isso é muito mais confortável, porque aí a gente deita na cama, mesmo antes de tu apagar a luz, tu não fica vendo a lâmpada ali no teu olho, tá? É muito mais confortável, tá? E pra quem tem gesso, assim, né? A não ser que se tu estiver fazendo o teu quarto e tu tem gesso, tem rebaixo de gesso, gente, não coloquem spots ou iluminação direto bem em cima de onde ficam os travesseiros, tá? A gente não precisa de iluminação na nossa cara, tipo, deitar e ter um spot bem aqui, assim, batendo no olho, tá? Então, tem que pensar nessa iluminação. Se tu tá nessa fase aí, calma, né? Busca um profissional, procura alguém para te auxiliar, porque a gente tem que pensar bem na iluminação. Não coloquem a iluminação bem onde a gente fica deitado, tá? É muito desconfortável. Fora essa iluminação padrão do teto, tem os abajures, né? Eu acho que os abajures têm que estar presentes, eles fazem toda a diferença de às vezes já tá pronto para ir dormir, mas tu precisa de uma luzinha ali pra, sei lá, botar carregar o celular, enfim. O abajur é a melhor luz que tem, tá? Ele fica mais suave, e aí não fica aquela luz muito, né? Muito acesa, muito ligada, e a gente continua no clima de estou indo deitar, sabe? Então, tenham abajures, tá? Eu gosto de abajur. Alguns modelos de arandela eu gosto, mas eu não gosto de pendente na mesa de cabeceira, sabe? Não me agrada muito. Eu acho que o pendente é uma coisa mais fixa e eu gosto mais de ter o pendente na mesa de jantar. Não me agrada muito ter o pendente ali na mesinha de cabeceira, sabe? Eu acho que não... Em 90% dos casos, 95, 99, por aí, eu não gosto muito do pendente na mesinha de cabeceira, tá? E falando sobre cabeceira, mesinhas de cabeceira, as mesinhas, gente, elas não precisam ser iguais, tá? Mas elas precisam ter um equilíbrio entre as opções quando elas são diferentes. E o que é importante é tu ter esse equilíbrio, assim... Tu não vai ter uma totalmente clássica, toda rebuscada e uma, sei lá, com pés em serralheria e meio industrial. Tem que fazer sentido, tá? Tem que estar de acordo. Se uma é um pouco mais chamativa e tu gosta dela e esse diferencial aí faz parte do teu estilo, traz uma coisa um pouco mais simples para pro outro lado, né? Para equilibrar. Mas cuidado com o contraste. Tá? Com a diferença. Quando tu tem mesinhas de cabeceira diferentes, elas não dá para tudo brilhar, sabe? Não dá para tudo ser a estrela do quarto. Então, se uma é mais tem mais personalidade, se uma tem uma cor, traz um pouquinho de suavidade para outra mesinha, para equilibrar o conjunto todo do quarto, tá? Claro que madeira é sempre a minha principal escolha, né? Eu acho que a madeira no quarto é muito bem-vinda. Então, mesinhas de cabeceira em madeira, dependendo do desenho que ela tiver, mas assim, sendo em madeira, já garante já garante 50% de acerto aí na escolha da mesinha de cabeceira, né? E aí é isso, sabe? Tu tem que dar uma olhadinha na circulação que tu tens ali, em cada lateral da cama, e tu tem que ter uma mesinha de acordo
com a tua circulação, tem que ser proporcional. Então, por exemplo, se tu tem uma cama queen, que é uma cama, né, de 1,60 de comprimento, tu vai ter pelo menos 65 por aí de circulação em cada uma das laterais. E aí a tua mesinha de cabeceira pode ser de 50, de 55, até de 60, né? Agora, por exemplo, quando tu tem uma cama king, a cama king ela já exige um quarto mais amplo. A gente não pode colocar uma cama king e ficar pensando, qual o mínimo de circulação? Gente, a cama king ela é realmente muito grande. Ela precisa estar dentro de um quarto que tem as proporções adequadas para ter uma cama king, sabe? Eu já vi muitos casos de pessoas que querem a todo custo uma cama king e aí fica com 40 centímetros de circulação. Gente, isso é um absurdo, sabe? É uma aberração fazer esse tipo de escolha. Porque aí a cama king ela tem 1,90 m de largura. Ela é muito grande, tá? Então eu tenho que ter no mínimo 90 centímetros de circulação nas duas laterais para dar esse respiro que a cama king exige, tá? Então, pensem nisso, tá? E é aquela coisa, vocês não precisam ter tudo isso na cabeça. Eu tô falando aqui porque eu trabalho com isso, porque é o que eu faço, né? Mas não são regras para que todas as pessoas tenham isso na cabeça. Quando vocês não sabem qual... eu vou trocar de cama e eu não sei qual é o ideal. Busca um profissional. Mas eu não vou contratar um profissional só para isso. Gente, a quantidade de pessoas no Instagram dando informação de forma gratuita é absurda, né? Então, assim, todo mundo abre caixinha de pergunta, todo mundo tem o perfil, né? Diversos arquitetos aí tem o perfil aberto no Instagram. Bota uma pergunta lá na última publicação da pessoa, manda um direct. Talvez, assim, eu não tenho muitos seguidores, eu tenho 1.000 seguidores, 1.200 seguidores. Se alguém mandar uma pergunta desse tipo no meu direct, eu vou ver. Então, assim, e eu vou responder. Então, assim, não vai me custar nada dizer, olha, se o teu quarto tem, 3 metros de largura na parede da cama, eu acho que a cama king vai ficar boa, a cama queen vai ficar boa, tá? Então, assim, vocês podem buscar esse tipo de ajuda sem ser necessariamente contratando um profissional, sabe? Até porque a gente tem o Google também, que hoje também nos auxilia nesse ponto, né? Então, além de conseguir essa informação no Instagram com algum profissional, e como é uma informação básica, ele vai te dar essa informação de forma gratuita, também tem o Google, né? Então, tem como conseguir informação sem ser contratando um profissional, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, não precisa decorar nenhuma regra. Eu estava nas mesas de cabeceira, né? Proporção, circulação, então tem que levar isso em consideração de acordo com o tamanho da tua cama, tá? O tamanho da tua cama, o tamanho do teu quarto, tem que ter esse equilíbrio, senão o quarto começa a ficar uma coisa meio sufocante, tá? E sobre a cama, a altura da cama também é bem importante, tá? Hoje em dia o pessoal faz camas muito altas. Os fabricantes de colchão, eles acham que colchão tem que ser alto, que o colchão mais alto é mais, sei lá, não sei o que eles acham, mas tomem cuidado porque às vezes o pessoal, considerando o pé, o box e o colchão, a cama fica muito alta. Até porque depois vem o edredom em cima, vem mais coisas em cima. Então, tomem cuidado com isso para que a cama tenha uma altura final de no máximo 65 centímetros, tá? 65, porque aí, e se precisar, tira os pés da cama box, tá? É totalmente possível, porque uma cama mais alta do que isso começa a ficar muito desproporcional, porque a cama é um bloco, né? A cama, quando tá arrumada, com edredom, com travesseiros, ela é um blocão. Então, se ela tá muito alta, ela começa a ficar realmente muito desproporcional. E aí tu vai olhar, vai ter alguma coisa te incomodando nesse quarto e tu não vai saber dizer o que é. A altura da cama é um item bem importante, tá? E assim como a cabeceira, a altura da cabeceira. Eu sei que tem inúmeros projetos, que tem cabeceiras altíssimas, que tem painéis que vão quase até o teto, que fazem às vezes de cabeceiras. E assim, eu sou mais tradicional nesse ponto, sabe? Eu gosto mais de cabeceira tradicional. Ter uma cabeceira solta ou ter um painel que faz uma cabeceira inteira, assim, depende do layout, tá? Depende de como é essa parede, depende de vários outros fatores. Claro, além da estética, né? Tem pessoas que querem um painel para ter uma cabeceira mais inteira e tem pessoas que gostam da cabeceira solta. Eu gosto das duas opções, eu acho que realmente varia. Eu
eu pulo entre esses modelos de acordo com o espaço, né? Com o espaço disponível naquele quarto e com a expectativa, com a estética que o cliente deseja. Eu gosto muito de cabeceira solta. Para mim, no meu quarto, a minha intenção é comprar uma cabeceira solta, em breve, de tecido. Eu gosto da cabeceira estofada, sabe? Eu acho que ela traz mais aconchego. Vê, a quantidade de coisas em tecido que a gente traz pro quarto vai melhorando a sensação de aconchego, de conforto que a gente tem nesse quarto, né? Então, a cabeceira é isso. E a altura da cabeceira também é muito importante. Não façam cabeceiras muito altas, tá? Não comprem módulos que a cabeceira fica muito alta. A cabeceira é no máximo 1,10. Assim, ó, chutando muito alto, 1,20, tá? 1,20 é o limite do limite do limite. Mas 1,10 é uma altura ideal para cabeceira. Então, pense em 65 a altura da cama, 1,10 a altura da cabeceira, e as coisas estão proporcionais, principalmente no pé direito não tão alto que a gente tem hoje. Na maioria dos apartamentos, a gente não tem pés direitos muito altos. A gente tem 2,50, 2,60. Então, assim, não dá para subir demais, nem a altura da cama, nem a altura da cabeceira, senão a gente começa, sabe, a ficar com as coisas muito sufocantes dentro desse quarto. E falando sobre as alturas, a mesinha de cabeceira, o ideal é que ela fique um pouquinho abaixo do teu colchão, sabe? Então, se o teu colchão ali tá no 65, a tua mesinha de cabeceira vai ter 60, 55 no máximo, tá? Não dá pra fugir muito disso, pra realmente manter a ergonomia, né? De colocar as coisas ali do lado enquanto a gente tá deitada, né? Então, falamos sobre iluminação, teto, armário. Armário, gente, já falei outro dia em outra live sobre armário que a minha preferência é por armário com portas de giro, portas tradicionais de abrir, sabe? Eu não gosto muito de porta de correr, especialmente porta espelhada de correr, tá? Eu acho que não fica legal. Inclusive espelho no quarto, eu gosto de espelho de corpo inteiro fixado na parede, tá? Essa é a minha preferência. Sempre que possível tenham um cantinho ali com o espelho de corpo inteiro. É muito importante, né? O armário, eu acho que ele tem que ser, como ele também é um móvel muito grandão, eu acho que ele tem que ser o mais simples possível, tá? O armário, não inventem uma cor muito diferentona, não inventem puxadores muito complexos, tá? Vai no básico, porque o armário é um móvel grande e se tu colocar uma coisa, se tu colocar uma cor, uma textura, uma coisa muito tendência, tu vai enjoar, sabe? Tu vai cansar daquele móvel, exatamente por isso, né? Porque ele é grande. Então, assim, se tu tá fazendo o teu armário agora, vai no básico, vai no branquinho, num puxador simples, não inventem moda no armário do quarto, tá? Ele é um móvel muito grande pra gente querer fazer alguma coisa mais ousada. Deixa a ousadia pras almofadas. E falando da estética do quarto, o que falta pra deixar ele bonito, né? A gente falou da cama, do armário, da mesinha de cabeceira, do tapete, do tipo de piso, né? Do equilíbrio entre tudo isso, do respiro, das alturas. Pra deixar tudo isso bonitinho, tem que ter um quadrinho. Então a gente tem que ter um quadrinho ali na parede da cabeceira ou na parede da frente, se tu não tens TV. Sempre vai ter um cantinho. Bota uma coisinha que faz sentido pra ti, pode ser uma foto do casal, pode ser... Não coloquem o pôster do casal, tá? Aquela foto gigantona lá do casamento, sei lá, acho desnecessário, tá? O casal já dorme ali todo dia, não precisa a gente estar se olhando ali na parede, sabe? Tipo um outdoor, assim. Eu não gosto, tá? Mas um quadrinho legal, uma foto importante, ou um porta-retrato na mesinha de cabeceira, ou um quadrinho charmosinho ali, tá? Fica muito legal. Tem que alinhar isso, tá? Tem que alinhar de acordo com a tua cabeceira. Isso não tem regra, gente. Vai nas dicas que o pessoal dá por aí, vai no olho, testa, coloca aqui, bota mais pra cima, mais pro lado. Enfim, não precisa estar centralizado na cabeceira, pode estar num cantinho. Tem muitas opções legais de como colocar um quadrinho no quarto, tá? E para finalizar, vamos falar da roupa de cama, né? Que eu já disse que eu gosto muito de roupa de cama branca. Eu acho mais fácil de lavar, eu acho que dá uma paz deitar naquela cama branca que vocês não fazem ideia.
Mas eu acho que a cama precisa de textura e de volume para ficar confortável e não simplesmente jogar lá um lençol branco, né? Então eu gosto de ter opções de fronha com babadinho, dá para ter os travesseiros e mais umas almofadinhas para deixar bonito. As almofadas podem ter textura, pode ser de tricô, pode ser, sei lá, xadrez. E aí sim eu acho que pode entrar um pouco mais da personalidade de vocês. Porque aí tu coloca, eu gosto de vermelho, beleza, coloca um detalhezinho vermelho. Eu gosto de rosa, coloca uma estampa que tem rosa. E aí o céu é o limite, né? Tem que ter um pouquinho de bom senso aí pra ver o que combina. Mas pensem nisso, sabe? Nas texturas, no volume, no aconchego e no toque que essa roupa de cama, que essas almofadas têm. Então isso é muito importante. Eu acho que é isso. E assim, pra cama ficar bonita, tem uma outra coisa que outro dia me questionaram qual que é a função do pillow top, né? O pillow top, ele nada mais é do que é como se fosse um protetor que tu coloca em cima do colchão, só que ele é bem fofo. Então, assim, se tu gosta de cama mais durinha, mais rígida, tu não vai se adaptar com o pillow top. E ele tem ele tem uma altura considerável, ele tem o quê? Uns 8, 10 centímetros, pelo menos. Então, o pillow top é bom para quando tu precisa dar uma amaciada no teu colchão, quando o teu colchão é muito duro, ou quando o teu colchão já tá velhinho e tu quer dar uma segurada, tu não vai trocar logo, aí tu pode usar um pillow top que ele vai dar uma, sabe, vai dar uma melhorada nessa questão aí do conforto, tá? Mas tomem cuidado com a altura, porque ele vai aumentar a altura total da tua cama, tá? E aí, além do pillow top, aí tu vai ter o lençol normal, o edredom. Eu acho que edredom tem que ter na cama. E eu não gosto de colcha, eu acho que deixa a cama meio pobrinho, tá? Então eu acho que o edredom é fundamental para ter uma cama bonita. E aí, na roupa de cama, eu gosto do branco, mas assim, várias estampinhas podem ter, né? Pode trazer um charminho aí pro lençol. Enfim, como é uma coisa que a gente troca toda semana, a cada 10 dias, tu pode ter aí várias opções na tua casa pra ir trocando, pra ir mudando um pouquinho o mood aí do teu quarto, tá? E falei antes, mas acho que o espelho de corpo inteiro é pra fechar com chave de ouro, né? Eu acho que a gente pode ter um espelho retangular tradicional, pode ter um espelho oval, que é uma coisa que, por mais que esteja um pouco em alta agora, não é uma coisa que vai sair de moda e que todo mundo vai enjoar, né? Eu acho que o espelho oval é uma boa opção também pro quarto e fica bem charmoso. Moldurinha de madeira, então não tem como errar. E acho que é isso. Falamos um pouquinho de cada coisa que vai pro quarto. E o mais importante é assim, ó, é bom senso, sabe? É ter coerência e pensar sempre na proporção do ambiente, no equilíbrio entre todas as coisas que estão dentro desse teu ambiente. Claro que a tua personalidade precisa estar presente no quarto, mas tem que ter em mente esse equilíbrio, sabe? O quarto é um lugar que a gente vai para dormir. Por mais que algumas pessoas tenham TV, muita gente tenha TV no quarto, o quarto precisa ser um lugar, um refúgio, digamos assim, sabe? Ele tem que ser um lugar que te traga mais calma do que um lugar que te traga agito. Então, eu acho que sempre tem que pensar, sempre tem que ter um pouquinho desse cuidado, sabe? De cuidado para não deixar o quarto nem muito entulhado, nem muito colorido e nem muito cansativo, tá? Tomem cuidado na hora de escolher os itens do quarto de vocês. Acho que era isso. Se vocês quiserem algo mais específico sobre quarto, a gente pode fazer uma próxima live falando só sobre mesa de cabeceira, só sobre, né? Mandem aqui nos comentários. Logo eu vou subir essa live aqui no YouTube e aí vai ficar disponível. Então, se vocês quiserem aprofundar em algum tema em relação ao quarto, fiquem à vontade para me falar. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço!